A nossa palestra agora é sobre ChatGPT, os recursos e funcionalidades que o tornam uma ferramenta valiosa para a proteção de dados, defesa contra ataques cibernéticos e sua estratégia de combate. E o palestrante é Anderson Torres, da Sodexo. Aplausos, por favor. Ah, já está vindo. Que rápido. Obrigada. Alô? Tá bom, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Vocês são os guerreiros que ficaram depois do almoço. Vou pedir a gentileza para ninguém dormir. Eu sou Anderson Torres, sou um homem preto, cis, estou vestindo uma calça jeans, uma camiseta preta. Eu trabalho na Sodexo Benefícios. A empresa está passando por um momento de reestruturação, de identidade, de renovação de sua identidade. Agora nós chamamos Pluxee. Então, em breve, foi feito recentemente o anúncio sobre essa mudança e agora passaremos a chamar Pluxee. E hoje eu vim falar para vocês sobre ChatGPT e como que a gente pode usar isso na nossa estratégia, se funcionar. Parece que deu um pepino aqui. Agora foi. Bom, eu estou vendo que tem alguns cabelos brancos aqui, então vocês vão se identificar com a imagem. Essa é a imagem do HAL 9000, que é a inteligência artificial que comandava a nave espacial no filme 2001 de Stanley Kubrick. Esse filme, eu tentei reassisti-lo agora no último final de semana, e ele é muito datado, é horrível de assistir. Ele é muito lento, não deslancha. Nossa, tem que ter muita paciência para assistir o filme. Mas, nas interações entre a tripulação e a inteligência artificial, ela vai conversando e tem umas sacadas muito legais. Assim. A primeira delas, uma delas que eu coletei é essa, que ela tinha uma arrogância muito grande a respeito da sua capacidade de não errar. E o filme decorre, é domínio público já, eu suponho, e ela mata todo mundo, e ela erra de montão. Mas foi um dos primeiros insights sobre o poderio e o que a máquina poderia fazer e onde ela poderia estar incluída nas nossas vidas, e por isso que se tornou um clássico, ainda que cult. E aí, desde lá nós tivemos Elisa, o Watson, uma série de outras ferramentas que chamam a nossa atenção por sua capacidade de processamento e culmina no ChatGPT, que foi lançado a sua versão de chat, de conversa, em novembro de 2022, do ano passado. Eu não sabia o que queria dizer GPT, fui atrás, talvez seja por proveito de alguém aqui, explicar o que é. GPT quer dizer Generative Pre-trained Transformer. Generative é a inteligência artificial que gera conteúdo, não só gera, cospe aquilo que aprendeu previamente, mas também gera a partir do conhecimento inserido. Pre-trained é porque usa uma inteligência, um conteúdo pré-existente para poder treinar os seus modelos, e Transformer, pasmem, é o motor que faz essa conexão entre as palavras, foi desenvolvido pelo Google. Tudo muito novo, e eu achei muito curioso ser chamado Transformer. Inclusive, fiz até uma anedota com esse negócio depois. Só um disclaimer, eu falo muito rápido, então vou passar um monte de slides. Então, a gente vai ter uns 10 minutinhos para poder fazer pergunta. Me perdoem pela velocidade, mas é que eu fico nervoso, eu falo mais rápido ainda. Então, como é que o ChatGPT funciona? A versão mais recente, ela pega o monte de informação, que é o que está aqui. É o que está aqui. Opa. Aqui. Essa massa de dados chama corpus, coloco no meu motor, que é o meu Transformers, eu separo isso em tokens e parâmetros. Tokens são as palavras e as sílabas e os acentos e os espaços. A relação entre esses tokens são chamados de parâmetros, passo pelo meu motor e transformo aquilo que se chama LLM, ou Large Language Model.
que é o grande Q que a gente vai poder utilizar nas nossas empresas. Depois, eu tenho aí, então, o meu GPT, que é o meu motor em cima, e para transformar isso num chat, eu preciso entender a linguagem, preciso entender antes o que está sendo dito, e para isso eu uso uma tecnologia deveras antiga já, que é chamada de NLP, Natural Language Processing. Eu não quero ficar sendo super técnico com vocês para não deixar todo mundo entediado. Então, um pouquinho do histórico, o GPT surge em 2018, com 7 mil livros, diga-se de passagem. O corpus tinha 7 mil livros. Demorou, sei lá, algumas semanas para fazer esse processamento, criar os parâmetros e seus tokens. E aí passa, então, uma série de desenvolvimentos e evoluções, até culminar com a versão 3.5, que é a que a gente está utilizando agora, que foi lançado em novembro de 2022, e, mais recentemente, esse ano, o GPT-4, que é pago para quem quiser utilizar os seus recursos. Para título de informação, o GPT-4, que é essa nova versão, tem 1,76 trilhões de parâmetros. Lembra, parâmetros são as relações entre as palavras e é assim que o motor busca essa correlação e é assim que ele responde para a gente. Bom, tem vários tipos de GPTs, de inteligências ou Large Language Model. Eu citei alguns aqui, de longe, aliás, nem de perto aquilo que existe, que está disponível. Tem open source, tem a inteligência do Google, tem do Meta, tem de várias outras empresas. Coloquei apenas alguns aqui para título de referência. Bom, então lançou-se o GPT em novembro, um frenesi, adoção quase que imediata. Eu coloquei aqui um referencial de adoção, quando que essas ferramentas atingiram 1 milhão. Netflix, por exemplo, demorou quase 4 anos para poder atingir 1 milhão de pessoas, Twitter 2 anos, Instagram 75 dias, ChatGPT 5 dias, para atingir 1 milhão. Isso foi quebrado logo depois pelo Threads do Meta, que foi em 1 hora. Mas, seja como for, é uma adoção bastante rápida de uma tecnologia atual. E, a título de adoção, a gente tem 3% apenas dos brasileiros que utilizam o ChatGPT. E aí, o mercado ficou em polvorosa com esse negócio. Saiu lá em novembro, foi adoção quase que instantânea, e saem também as predições, os especialistas falando sobre os riscos, sobre os problemas. 76% dos negócios mundiais estão usando AI, os executivos estão malucos querendo utilizar essa ferramenta o mais rápido possível. Começa-se, então, uma corrida alucinada para incluir o ChatGPT em suas empresas, em sua vida. Os usuários usam o ChatGPT para tudo. E começa-se, então, uma grande discussão a respeito de risco, potenciais, possibilidades, problemas sociais, o futuro do trabalho e das relações humanas por conta da inteligência artificial. Inclusive, Elon Musk, no comecinho desse ano, saiu do consórcio e disse que ia parar o desenvolvimento porque, enquanto não se discutisse os benefícios, impactos e problemas a respeito da AI. Cerca de 100 novas ferramentas que utilizam AI surgem todos os meses. 100 novos jeitos de fazer a coisa, utilizando modelos novos de LLM. E aí a internet ela ficou realmente empolvorosa, né? Um monte de informações e tal, e tá todo mundo animado até a página 2. Começam a surgir alguns problemas já com a adoção do ChatGPT, fake news, vai substituir desenvolvedores, dá para produzir código sozinho, tem o Copilot, Autopilot, GitHub, uma série de soluções que escreve código sozinho. E agora, o que acontece com os desenvolvedores? Não precisa mais? E essa corrida que eu estou falando, ela envolve esses setores, a indústria, na corrida alucinada para incluírem seus produtos, para ter uma vantagem competitiva diante do mercado, para monetizar isso, que é um capital, um potencial de ganho gigantesco, cerca de quase 2 trilhões de dólares até 2030, isso em 7 anos, capitalizando isso na ordem dos trilhões de dólares. É incrível. Os governos, com razão, inclusive, a gente tem problemas muito sérios associados com o uso desses dados, com a produção desses corpos. Todo o conteúdo que já foi gerado, todo o conteúdo, a sua propriedade intelectual, o seu blog, o seu vídeo, tudo isso foi capturado, tomado de assalto, sem pedir a permissão. Tem foto de criança, tem foto de adolescente. Tem uma questão agora rolando com o metrô, acho que até tem advogados aqui que eu já vi passando por aí, podem falar com muito mais propriedade que eu, mas tem questões sérias relacionadas ao uso do ChatGPT, relacionado ao o uso discriminatório, violação de direitos, uso de crianças, etc. A sociedade, então,
Esses dias eu fui chamado para uma consultoria e eu usei o ChatGPT para produzir a engenharia social a respeito do alvo. Então, era muito fácil, com base em alguns tokens, algumas informações do usuário, produzir um panorama ali da minha engenharia social e produzir um ataque com a pessoa. Isso sou eu, que não manjo nada de ataque. Tem pessoas que são muito boas para fazer isso e podem produzir ataques muito convincentes para a sociedade. Fake news, fraudes, dados pessoais, phishing, uma série de outros problemas que podem impactar você e a mim diretamente enquanto sociedade. E, claro, os nossos amigos criminosos, como aqui como profissionais de segurança, estamos dispostos a atacar e prevenir, estão muito mais atentos que nós, estão produzindo conteúdo, produzindo ferramentas o tempo todo. E são ferramentas muito legais. Essa, por exemplo, ela consegue enganar os dispositivos de EDR, CrowdStrike, Netscope, seja lá quais forem as ferramentas que a gente utiliza. O ChatGPT consegue criar um malware que a cada iteração é um código novo. O Burp GPT, então você inclui a inteligência do ChatGPT para poder utilizar o Burp, o proxy, etc. Fake GPT, então você acha que está baixando o ChatGPT no seu celular, na verdade é um outro software que pode roubar os seus dados, seus credenciais. Risco de vazamento de dados. Nesse caso, a gente teve um escândalo da Samsung que, inclusive, baniu a ferramenta, o uso da ferramenta nas suas instalações por conta do vazamento de informações sensíveis. Lembra que esse corpus, como é GPT, Generative Pre-trained Transformer, tudo que você insere serve, ele passa a compor o corpus e ele é usado como parte da inteligência artificial. Golpes muito mais convincentes. Os governos começam a falar sobre isso. O Worm GPT, então você gera ali, não precisa saber muito. E aí tem os vazamentos da própria ferramenta, os riscos associados ao próprio uso da ferramenta. Muito legal. E aí eu perguntei para o ChatGPT, evidente, eu vou falar sobre o ChatGPT, eu perguntei para ele quais eram os riscos associados ao uso do próprio ChatGPT. Ele me respondeu o seguinte, que os riscos gerais associados a eles são aglutinados em 4 grandes áreas. A disseminação de informações corretas, então lembra, o corpus se alimenta, então se você coloca informação errada, ele se alimenta da informação errada, produz informação errada, e assim continua um fluxo eterno, e aí deixa de ser confiável. Vieses e preconceitos, então se ele se alimenta de uma base que tem preconceitos, que é o caso da face, por exemplo, que é reconhecimento facial no estado de São Paulo gerou grande polêmica no metrô, porque é completamente enviesada, porque a base que foi alimentada, ela não considera rostos diferentes daquilo que foi treinado. Ser usado para fins maliciosos, claro, os criminosos estão atentos. E, por fim, problemas sociais, uma dependência, uma superdependência, problemas de comunicação ou uma sensação de conhecimento muito empobrecido por conta do uso do GPT. Então, aquela pessoa que diz que é sênior, que diz que conhece, na verdade, ela está usando uma ferramenta de inteligência artificial e aquele conhecimento geralmente não está nela. E os riscos de segurança? Gente, eu falo rápido mesmo. Eu estou percebendo aqui, eu vou dar uma pausada. Exfiltração de dados é um deles. Vide o caso da empresa coreana. A dispersão dos casos dos sistemas corporativos, aqui eu estou dizendo o seguinte, nós, como enquanto empresas, temos um monte de soluções híbridas, cloud, on-premises, SaaS, um monte de soluções. E isso é muito difícil para a gente poder aglutinar isso e aplicar a inteligência artificial ali, ou proteger-nos dos riscos associados ao uso dela enquanto ataque. Os criminosos, eles têm recursos muito mais fáceis. A gente tem que passar por um escrutínio enorme do departamento de compras, do departamento jurídico, do departamento de não sei o que lá, para poder fazer a adoção de uma ferramenta como essa. Os criminosos não. Então, é uma desproporcionalidade muito grande de quão veloz os criminosos utilizam a ferramenta, enquanto nós ainda nos baseamos em ferramentas tradicionais para fazer essa defesa. Então, é um problema muito grande para a gente que defende. E, por fim, a capilaridade das soluções. Eu mostrei aqui, acho que tinha 6 ou 7, né? Mas deve ter umas 20 de motores. Mas, fora os motores, tem aquilo que é produzido a partir desses motores, e qual deles a gente escolhe? Qual que é melhor para a minha empresa? Qual que como é que eu uso? Qual deles tem falhas? Qual deles não tem falha? Então, tem um problema de segurança ali. Qual deles compartilha meus dados? Qual deles não compartilha? Qual deles alimenta o corpus ou não? Enfim.
Não sei se vocês sabem, mas agora, na semana passada, em 10 de agosto, o OASP liberou, dia 1º de agosto, na verdade, o top 10 de problemas associados ao ChatGPT. Já estão na vanguarda, esclarecendo problemas a respeito desse uso. Então, prompt injection, inclusive tem uma nova palavra agora, né, que é um novo trabalho, já gerado por conta do ChatGPT, que é o prompt engineer. Então, você é uma pessoa especializada em fazer a pergunta para o robô. Então, você pode fazer uma injeção de prompt. Insecure Output Handling, então o motor, às vezes, pode te dar uma resposta insegura, isso na produção de código. Então, ao invés de produzir um código que é potencialmente seguro, ele é um código com defeito. Você consegue, tem 2 Is ali, você consegue treinar esse LLM de forma errada, então você contamina a sua base, o seu corpus, derruba o seu LLM, derruba a sua base, pode colocar ali na sua cadeia de software vulnerabilidades associadas à produção desse programa. Information Disclosure, e aí mais um monte deles, eu convido vocês a fazer a leitura. É muito simples, está na versão 1.0, é bastante incipiente ainda, mas já dá uma ideia daquilo que está por vir da produção científica a respeito dos riscos e problemas associados ao uso. E os criminosos? Eu não preciso mais ser... na verdade, acho que a gente está criando agora a nova versão de Script Kid, que são os garotos que costumavam pegar lá na Dark Web, na Deep Web, um script, comprava lá por $10 o script, rodava, não sabia nem o que estava fazendo. Ele continua fazendo isso agora, só que agora de maneira muito mais rápida, dinâmica, fazendo as perguntas corretas, e o software cospe para ele um código para ele poder atacar você. A automação, a gente vai ver aqui alguns exemplos de automação que pode ser feito dentro da sua empresa, mas os caras também fazem isso para automatizar o trabalho deles. Então, constrói para mim um script que conecta não sei aonde, que conecta não sei o que lá, que pega o output daqui, bota no output de lá e perpetua o ataque. A gente viu numa das ferramentas que surgiram, mais recentemente, que é a evasão do EDR, que basicamente, eu peço ao ChatGPT que me gere o mesmo código, com as mesmas premissas, mas eu faço isso repetidas vezes. E a cada iteração ele me cospe um código diferente, que produz o mesmo código. Então eu consigo fazer uma evasão de detecção, porque é sempre um código diferente. Isso é chamado polimorfismo. E, como a gente viu lá no Fake GPT, os clones. Então, eu vendo aí a ideia de você estar baixando um software, uma AI, na verdade, você está baixando um cavalo de Troia que vai lá e roubar seus dados. Boa. Aqui tem outras formas que os criminosos estão usando para enumeração, para garantir o seu acesso, que é o Foothold Assistance, Reconnaissance, Phishing, polimorfismo, que a gente falou agora, e engenharia social. No Reconnaissance é muito legal que você pode perguntar, por exemplo, quem são os principais executivos da Pluxee, ou da Sodexo, ou da Palo Alto. E aí o ChatGPT sabe, ele responde para você. E aí você fala, onde mora fulano? E é capaz que ele sabe, porque ele já se alimentou dessa informação. E aí você consegue coletar um monte de informações ali para poder gerar a sua inteligência artificial. Aliás, a sua engenharia social. Beleza. Eu trouxe alguns exemplos do que é possível fazer com o ChatGPT. Me perdoem se vocês já sabem fazer isso. É só para o título de informação para aqueles que ainda não viram. Corrija um código para mim. Eu coloquei um código que estava sem indentação e eu pedi para ele identificar onde estava o problema. E aí ele cospe para você o código certinho, indentado, e ele fala para você onde é que estava o erro. Gere um script em Bash para utilizar o Nmap, lembra lá no enumeration, de forma automatizada. Então eu quero fazer isso automático. Tá vendo? Eu não preciso programar, ele vai fazer para você. Gere um script para pegar os endereços de IP maliciosos do Splunk e bloquear no firewall. Pega no Splunk, põe no outro lugar. Ele faz para você lá. Tá? Então ele pega aqui, ó, tá vendo? O endereço, põe o seu token do Splunk, pronto, tá feito. 3 minutinhos, você já mete branca. E se você tiver um log qualquer que você não está entendendo o que ele faz? Pô, tem um problema aqui. Será que é um problema mesmo? O que eu posso fazer? Mete lá. Com cuidado. Então, aqui são a títulos experimentais. Não vai colocar o seu log lá, porque a gente tem outros riscos associados à propriedade intelectual, riscos associados ao corpus. Não vai colocar lá. Mas, com cuidado, pega um logzinho lá que você está vendo que é tranquilo para poder fazer exercício. Foi isso que eu fiz. Ele fez o parsing desse evento, foi no dia 14 de agosto, fez o parsing, colocou lá, explicou para mim, e ele falou para mim qual era o problema. Ó, recomendações daquele problema. Você pode corrigir. E ele te ajuda a ir fazendo a sua
a sua tomada de decisão. Dá uma olhada na minha política, vê se não está faltando nada, minha política de informação. Aí coloca lá a sua política. Eu peguei uma política da internet, tá, gente? E coloquei aqui. Cabe a cada um decidir se deve ou não, a gente vai discutir isso já já. E aí ele põe pontos positivos, o que eu coloquei lá de legal, sugestões de melhoria. Ele te ajuda na sua estratégia de segurança de fato. Descreva o programa de Security Champions. Para mandar um e-mail para a galera, não sei bem o que escrever, me ajuda aí. Quais os riscos associados ao BioID das empresas? O que mais? Gente, tem um monte, tá? A criatividade aí vai ajudar vocês a fazerem coisas incríveis com a tecnologia. Não é o único, o ChatGPT é um deles, tem vários. Cabe a nós aí explorar o potencial dessas ferramentas. Análise de vulnerabilidade, explorar os ataques IOC, teste de penetração, automação de tarefas, you name it. Tem um monte, tá certo? Beleza. Do ponto de vista de estratégia, talvez aqui onde a gente gasta um pouquinho mais de tempo. Legal. O que eu considero, então, para adotar na minha organização? O que eu preciso entender? Primeiro, a gente tem que partir do básico, desenvolva políticas claras. E aqui, talvez, seja o principal problema de adoção da ferramenta. Que quem está aqui em empresa grande, a gente, às vezes, está sobre a umbrella, sobre o guarda-chuva de uma estrutura global. E aí o global talvez não está interessado nesse tema. E aí o seu usuário, o seu cliente está. E aí você está nessa corrida também. E a gente não tem, o seu usuário já está usando lá, já está mandando brasa no ChatGPT, não é bloqueado e a gente está demorando para fazer isso. Esse é um problema quando o sistema é muito moroso. Agora, se você está numa startup, você tem um efeito contrário. Você está numa empresa que adota tudo ao mesmo tempo e em todo lugar. E aí também tem problemas com isso, né? Um compartilhamento exacerbado, exagerado daquilo que não deveria ser compartilhado. Então, é necessário que desenvolva políticas claras sobre o uso e o controle. Implemente controle de acesso. É possível você acessar o ChatGPT, você utiliza ferramentas como o DLP, por exemplo, que você bloqueia certos termos que possam ser acessados. Então, utilize o DLP a seu favor. Monitore, audite, verifique o que a pessoa está concluindo, está colocando na internet. Crie uma cultura, a gente falou aqui antes sobre o Longinus e o pessoal estava falando sobre uma cultura aqui de segurança. Utiliza isso para oferecer transparência. Ensine como é o ChatGPT. Pega uma apresentação dessa aqui, mostre quais são os problemas, o que acontece com o corpus, o que é o transformer, o que acontece quando você coloca o seu negócio lá dentro, quais ferramentas, formas de usar. Use a educação do seu time. Considere o uso do seu próprio LLM. Eu estava falando com um colega hoje, como eu posso usar isso na minha empresa. Então, considere usar o seu próprio tenant. Claro que o modelo do ChatGPT está treinado com dados do mundo inteiro, ele vai ser mais eficiente, talvez até mais rápido na produção do seu conteúdo. Mas, às vezes, você pode usar ele confinado dentro da sua própria empresa, com um tenant dentro da sua cloud, controlado, olhando para o seu wiki, para a sua base de dados, olhando para as suas políticas, respondendo, você utiliza só o motor, o transformer, para fazer esse treinamento, e você utiliza os próprios dados de lá. E você responde, não corre o risco de sair para fora. Você pode criar o Meu Empresa GPT e utilizar esses dados dentro. E, claro, os treinamentos, como eu falava antes, que podem, além de trazer novas ideias, educar a sua população a respeito do uso consciente da ferramenta. O que eu trago de takeaways? E aí conecta muito com a pergunta, com uma das notícias. Os trabalhos vão serem excluídos? Não. Então, ela pode ser uma ferramenta poderosa, mas é como uma assistente. Por quê? Porque ela erra. As versões agora, as 3.5, que aqui está abertamente disponível, e a maioria dos seus LLMs, eles têm um buffer do tipo de pergunta que você pode fazer. Então, perguntas muito complexas, ou fuzzing, ou criptografia, ele não, o modelo de treino não consegue entender direito. E ele produz sempre uma resposta errada. A gente também está sofrendo bastante agora com o que está sendo chamado de alucinações da AI, que são esses prompts que são feitos e ela envia mensagem negativa, ou seja, ela já está começando a responder o viés, o vício que foi inserido. Então, ela não é totalmente confiável para jogar toda a minha inteligência, o meu trabalho dentro da ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta, sim, que auxilia você no seu trabalho. Mas, que nem o espanhol diz, ojo, né? Cuidado, olho.
Auxilia bastante na resposta à operação de resposta a incidentes. Você pode colocar, de repente, um substract do seu log, você pode elaborar uma resposta, você pode buscar por informações ali a respeito de estratégias ou de ajuda, às vezes está meio perdido no seu plano de resposta a incidente, e ela pode te auxiliar. Claro, no caso, por exemplo, eu posso ter um CM lá, de qualquer vendor, que é Radar, Splunk, Datadog, seja lá qual for o CM que você escolheu. Na maior parte, essas ferramentas são muito complexas, para poder você extrair o potencial pleno delas. E aí você tem que contratar um profissional extremamente caro para poder fazer o uso desse cara. Ele é caro, ele também é volátil, porque ele sai, é difícil reter esse cara. Com uma ferramenta como essa, por exemplo, você pode ter um profissional mais barato e retê-lo por mais tempo, ou utilizar, às vezes, otimizar o uso da ferramenta sem necessidade de gastar rios de dinheiro, ou em um tempo muito mais rápido, com as mesmas pessoas. Então, a ferramenta tem o potencial de impulsionar grandemente as ferramentas complexas que a gente tem e diminuir a curva de aprendizado de muitas delas. Tem o potencial de melhorar a postura de segurança da informação. Isso que, claro, depende do uso, pode piorar, pode melhorar, mas ela tem esse potencial. O que a gente precisa fazer, então? É necessário entender que os reais potenciais impactos e limitações da ferramenta. Então, esse exercício aqui de estudar como funciona, não sei quanto do que eu trouxe para vocês já sabiam, mas requer esforço, tem que ir lá estudar, tem que entender quais são as terminologias, para a gente entender o real potencial. Entendendo o potencial, eu sei como usar para dentro. E também sei como prevenir. Como CISO, como profissional de segurança da informação, você sabe também, beleza, com isso aqui, até aqui dá para fazer na versão de hoje dessa ferramenta. Então, eu bloqueio aqui, eu permito o uso aqui. Então, eu consigo chegar no meu corpo, no COMEX, por exemplo, no meu corpo de executivo, na minha gestão, falar, olha, ele vai perguntar para você, devo usar ou não devo usar o ChatGPT na nossa empresa? Aí você, tem pontos a serem considerados, esses são os pontos a serem considerados, tem riscos, tem vantagens, está aqui, a decisão, na verdade, é sua, você é o executivo, aqui estão a propositura de valor. Nem sempre o bloqueio é a melhor saída. Eu participo de um fórum onde estão vários CISOs, algum de vocês, inclusive, está lá, e aí sempre aparece a pergunta, e aí, gente, o que vocês estão fazendo com o ChatGPT? A maioria esmagadora bloqueia o uso. E eu acho isso curioso, acho um fenômeno curioso, porque a gente nem entende direito, tem riscos associados, talvez seja uma atitude mais conservadora, mas nem sempre é essa a saída, porque talvez a gente está perdendo um potencial enorme ali de competitividade, de geração de valor, de ensinar, de criar recursos, de inovar dentro da nossa empresa, que a gente está perdendo por conta do desconhecido. E aí basta você mergulhar e entender melhor. Está rolando o debate sobre a regulação, especialmente preocupado com os direitos, direito autoral. Vocês devem estar acompanhando a greve dos roteiristas, dos artistas americanos. Então, no mundo inteiro, estamos falando sobre a regulação. Freia, continua, controla, e aí empresa, sociedade, todos têm que estar unidos para encontrar o melhor dos mundos diante desse grande desafio que é a inteligência artificial. Mas nós, enquanto segurança, a gente também tem uma parcela muito importante do conhecimento a respeito dos problemas e das vantagens e das soluções. Então, é importante que nós participemos desse debate também, mesmo não sendo advogado, não sendo por parte do direito, mas sendo auxílio técnico. Provavelmente serão abertas as consultas públicas a respeito do tema. Participem, convido vocês a participarem. Não precisa ser só o advogado. Também, muitos de nós podemos ser consultores desses fóruns e contribuir com o nosso conhecimento técnico a respeito dele. Sobretudo para evitar que eles façam bobagens, né, e trave todo o trabalho. Eu acho que no Brasil, especialmente, a gente aprendeu bastante no caso da LGPD. Marco Civil, depois da LGPD, e agora tem esse novo desafio da AI. A gente teve a lei da Carolina Dickmann, a gente teve Marco Civil, e a gente teve a LGPD. O LGPD é um grande avanço, que as pessoas achavam que ia causar um grande retrocesso do ponto de vista econômico, e, na verdade, ajudou bastante a preservar direitos e deveres das companhias e dos cidadãos. Então, eu acredito que com esse aprendizado para regular o AI, deve acontecer a mesma coisa, na mesma medida que a gente se propõe a participar e a contribuir com esse debate. Então, eu acho que esses são os meus principais pontos.
Muito obrigado pela atenção, por ser uma audiência. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos para perguntas, talvez? Sim, não? Talvez, não sei. Mas esse é o meu contato. Fico disponível para o contato no LinkedIn, trocar ideia sobre o tema. Obrigado.